Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós iremos estudar um pouco sobre os dois ramos, as duas oliveiras. Nós vamos fazer uma junção desses assuntos, vamos falar um pouco de árvores, frutos, duas oliveiras, pedra angular, santuário. O que essas palavras, o que tudo isso tem em comum? Interligando ainda com as duas casas de Israel. Bom, nós fizemos um estudo falando sobre as duas casas de Israel, temos os vídeos, eu vou deixar aqui na descrição. É importante, se você não conhece sobre esse assunto, que você veja esses vídeos, que você estude sobre esse assunto, né? Primeira parte, o primeiro vídeo que eu fiz está falando sobre as promessas, o segundo fala sobre a divisão do reino e o terceiro sobre a unificação do reino. E o que isso tudo tem a ver conosco? A partir de então, depois de um conhecimento mais amplo sobre esse assunto, a gente vai ver que essa promessa foi estendida e deixada para nós, como eu tenho dito também nos últimos vídeos, em que Deus faz uma promessa de unificação do povo de Israel num todo, para assim sermos chamados o remanescente de Deus na terra. Então, por isso eu acredito que seja importante que você assista os outros vídeos, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas hoje, em específico, nós vamos tratar com os termos que são usados por Deus para nos identificar como seu povo. E por assim ser, a gente vai ver na palavra dele essa promessa maravilhosa de unificação, aonde não mais seremos um povo que foi rejeitado, um povo que foi esquecido, mas sim um povo que Deus tem a promessa de resgatar. E a gente vai ver que agora os termos que Deus deixa, eles começam a fazer sentido na interpretação de muitas profecias que há muito tempo a gente, talvez ao ler, sem entendimento, passava por cima, e aquilo que não fazia sentido agora começa a fazer sentido por causa do entendimento deixado por Deus, espalhado em todas as suas cartas, em todos os livros do Antigo Testamento também, principalmente os antigos profetas. Vamos começar a estudar então. Hoje nós vamos estudar 4 textos. Na verdade, são 4 livros que nós vamos discorrer para fazer uma ligação entre eles e ver o propósito que Deus deixou. O primeiro que nós vamos estudar está lá no livro de Romanos. Eu já li esse texto e eu vou reprisar para que a gente possa então dar essa introdução e a partir daí começar a ver nos outros livros qual é a ligação entre esses textos e qual é a vontade de Deus de que a gente pudesse ter esse entendimento e essa sabedoria para entender um pouco os mistérios que ele deixou em todos os seus profetas. Então vamos ler o que está lá no livro de Romanos, no capítulo 11, do versículo 13 em diante. Preste bem atenção nos detalhes ricos que Paulo deixou aqui nessa carta. E depois de assim a gente entender, nós vamos passar para outro texto, tá bom? Diz assim, versículo 13: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de serem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbas, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está querendo nos mostrar de que se aqueles ramos naturais foram cortados por causa de incredulidade e hoje Deus nos aproximou, sendo gentios, e assim nos fez
ser enxertados na raiz, a gente não pode se ensoberbecer sobre eles. Por quê? Porque eles são o ramo natural. Só que quem sustenta o ramo natural é a raiz, e a gente foi enxertado na raiz. Bom, assim como Deus os rejeitou por causa da sua incredulidade, assim também pode acontecer conosco, se não tomarmos cuidado nesse ponto. Mas o ponto principal aqui é os termos usados por Deus, quando foi deixado ramos, né, ramo natural, oliveira brava. Todos esses termos eles vão ser usados nas profecias, dando a indicar, sim, que nós somos os gentios enxertados na comunidade de Israel. E olha que continua dizendo no versículo 22. Considerais, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então é isso que eu quis dizer quando eu dei a explicação acima. Eles são ramos naturais, se eles aceitarem, eles vão ser enxertados novamente na própria raiz, porque eles são os ramos naturais, né? Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Bom, aqui a gente já vê então uma promessa que já foi deixada aos nossos antepassados, né? Essa promessa é uma promessa de unificação, como falei no vídeo das promessas, que foi deixado lá principalmente a Efraim. Efraim, que significa frutífero. Por intermédio dessa promessa deixada em Efraim, nós hoje, que fomos espalhados, temos a esperança de ser ajuntados novamente. Então, a partir daí, nós somos contados junto à plenitude dos gentios. Não de sangue, mas da promessa. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, se eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição amados por causa dos patriarcas, porém os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Lembra lá da profecia deixada lá em Oséias, né? Que ele chamaria aquela de não misericórdia e outra vez chamaria terei misericórdia. Aquele povo que não era povo, irei chamar de povo, né? Filho do Deus vivo. Então essa é a promessa. Deus novamente nos tornou a ter misericórdia por intermédio de Cristo. Ele aproximou e hoje não existem judeus e gentios, existe um só povo que Deus está juntando no meio da terra. Mas vamos ficar focados então nos ramos, na raiz, vamos ficar focados então nas duas oliveiras e vamos ver aonde mais que está dizendo sobre isso e o que isso tem a ver com o povo de Deus. Sabemos que muitas vezes Jesus usou de parábolas também, e essas parábolas estão espalhadas por todos os profetas, por toda a palavra de Deus. Então vamos ver se a gente consegue alguma ligação para uma melhor interpretação sobre esses textos. Vamos agora então lá para Isaías 27, do versículo 6 ao 13. Vamos ver o que diz lá. Lá em Isaías, então, no capítulo 27, do versículo 6 ao 13, a gente vai ter a seguinte citação, preste bastante atenção. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará a Israel, e encherão de fruto o mundo. Olha só quanta maravilha que está dizendo aqui. Que Jacó lançará raízes. É Jacó literal? Não, segundo a promessa. Sabemos que de Jacó veio a promessa de multiplicação de povos.
deixadas através de Efraim. E hoje sabemos essas promessas deixadas de Efraim e Judá, que não seria mais um povo, mas não seria mais dois povos divididos, mas um somente povo na mão do Senhor, um povo em que ele escolheu. Então, repetimos, dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como os que o mataram? Com xoxô e exílio o trataste com forte sopro, e expulsaste o dia do vento oriental. Versículo 9. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó. E este é todo. Portanto, com isto se expia a culpa de Jacó. E este é todo fruto de perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a toda pedra de altar, como pedra de cal, feita em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como o deserto. Ali pastam os bezerros e deitam-se e devoram seus ramos. Quando os seus ramos se secaram, são quebrados, então vêm mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isto aquele que fez não se compadecerá dele, e aquele que formou não lhe perdoará. Olha só quanta revelação que está aqui. Quando esses ramos que foram quebrados se secam, o que é secam? Não tem vida. Lembram da profecia que está lá em Ezequiel? Profecia do Vale dos Ossos Secos. Lembra que eles estão secos? Aquilo ali também é uma profecia que se encaixa muito bem nesse tema. Nós iremos passar por ela também. Ali está falando exatamente de homens que estão secos, mortos, e Deus vivifica novamente, né? Então aqui está dizendo a mesma coisa. Quando esses ramos se secam, são quebrados, então vêm mulheres. O que significa mulheres? Igrejas. E lhe deitam fogo. Porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que fez não se compadecerá dele. E aquele que formou não lhe perdoará. Naquele dia que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo de Israel. Então olha que promessa. Lembramos que ainda teremos trombetas sendo tocadas aqui na terra. Não como antigamente, que se tocavam trombetas literais. Trombeta significa anunciação. Quem vai tocar essas trombetas? Isso nós iremos ver um pouco mais para frente também. Quem irá tocar trombeta? Quem estará preparado para ouvir o toque das trombetas? Então, naquele dia, será tocada uma trombeta, e os que foram espalhados para a Síria e desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isso daqui é físico e literal? Não, mas sabemos que quando houve a divisão do reino, e quando a casa de Israel foi dispersa, literalmente ela foi parar na Síria, literalmente. Mas depois ainda diz que foram espalhados pelos 4 cantos da terra. E no momento certo, a promessa é que com o toque da trombeta, esse povo virá e assim irá adorar o Senhor no seu Monte Santo, o Monte Santo de Israel. Não fique tentando encaixar tudo isso literalmente, que você não vai conseguir. Isso é uma promessa espiritual para o seu povo. Então é importante sim você entender o que significa o Monte Santo de Israel. É interessante você entender também o que é adorar em Jerusalém. Tudo isso é interessante você entender o que são os ramos, o que são árvores, o que são frutos, o que são chuvas. Tudo isso é interessante e importante você entender para que você tenha um entendimento pleno das profecias. Vamos continuar então o estudo lá no livro de Ezequiel 37, 15 e 28.
agora você vai ver que tudo começa a fazer sentido. Essa promessa de Deus que Ele deixa de uma unificação, de juntar os povos, essa promessa que Ele já deixou, como foi contado já nos outros vídeos, que está ali, de que Efraim não invejará mais a Judá, Judá não invejará mais Efraim, está dizendo que a gente não terá mais guerra com o povo de Israel, porque nós somos Israel, um Israel espiritual. Então Deus promete agora juntar esse povo novamente, como um só pedaço na sua mão. Veja que interessante. Primeiramente, ele está falando exatamente o que a gente contou um pouco mais atrás aqui, sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, lá no capítulo 37. Mas continuando no 37, a conclusão desse capítulo é o que a gente vai ler agora, e a gente vai ver essa promessa de unificação desses ramos, de juntar e ser um só na mão do Senhor. Olha que promessa, olha que maravilha deixada para nós. Está ali no versículo 15, capítulo 37 de Ezequiel, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço da madeira e escreve nele para José, para pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um ao outro, faze dele um só pedaço para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo: não nos revelará o que significam estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles todos, e eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, está confirmada a promessa. Isso daqui não se cumpriu ainda. Eu acredito que essa profecia está se cumprindo. Essa junção está se cumprindo. Para quem? Para quem está tendo entendimento. A promessa é estendida para todos nós. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente vai avançando nessa fé, nesse entendimento. E a gente sabe que essa promessa é uma promessa futura, em que nós iremos herdar essa terra que foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Nunca mais seremos um povo dividido. Esse povo que, como diz lá no livro de Reis, foi dividido segundo a vontade de Deus. Deus agora promete reunir novamente. E Deus promete dar essa terra e esse santuário habitando no meio deles para sempre. Esta é uma promessa que faz uma união perfeita de todo esse assunto. Se você ainda tinha dúvida, pesquise por você mesmo.
Esta é a promessa de unificação do povo. Que povo? Qual é a igreja verdadeira? Qual é? Está aqui. Esse é o povo. Os espalhados de Israel nos 4 cantos da terra. Nós somos o povo de Israel. Não literal, mas espiritual, segundo a promessa deixada a Abraão, Isaque e Jacó. E para nós concluirmos esse assunto, vamos lá para a carta de Efésios, onde o Paulo, já entendendo sobre tudo isso, deixa um texto que é maravilhoso para nós. Efésios 2, no capítulo 11, vai dizer coisas maravilhosas. Todo o capítulo de Efésios é maravilhoso. Ele trata sobre as 2 casas de Israel perfeitamente ali. Ele consegue fazer essa junção perfeitamente. Mas esse texto aqui, que nós vamos ler agora, ele faz essa aproximação perfeita e ele nos compara, sendo esse santuário edificado por Deus, essas pedras que somos edificadas para Deus, para cumprirmos essa missão dele nesses últimos dias. Ele diz assim, versículo 11: Portanto, lembrai-vos de que outroras vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, que era a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Então o que ele está dizendo aqui? Assim, nós não somos mais estrangeiros ou pessoas que são diferentes da terra de Israel, mas concidadão. Está querendo dizer aqui, já está falando de cidadania. Agora, nós temos o título de israelitas também. É isso que está querendo dizer aqui. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Bom, agora está falando de uma edificação, de uma pedra angular, está começando a construir um edifício aqui, e isso é importante porque vai revelar muita coisa para as profecias futuras, e diz, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação do Espírito Santo. Bom, agora já está introduzindo um outro assunto que nós iremos tratar mais para frente. Mas olha que perfeito. Sendo nós aproximados, judeus, gentios, todos como corpo de um só cabeça e pedra angular que é Cristo, nós crescemos como santuário e habitação de Deus. Isso é perfeito, revelador. Eu teria muita coisa para falar aqui, mas o tempo nesse vídeo ele não nos permite. Então nós iremos encerrar com esse texto. Que você pense e imagine qual é o santuário que Deus está construindo e reerguendo aqui. Qual é o santuário que Ele está aproximando dos 4 cantos da terra? É você mesmo, sou eu. É um santuário em que Deus promete habitação. Um santuário, um corpo em que Deus promete colocar a sua lei. Mandamentos na forma de ordenança não existem mais. Esses mandamentos estão no seu coração. Isso não anula a lei. Isso anula as ordenanças. Mas isso nos aproxima, porque nós devemos sim guardar os mandamentos de Deus, que estão gravados no nosso coração, não mais em pedra. O que está em pedra está endurecido. A antiga aliança já passou. A nova aliança é uma aliança em que a gente obedece por amor. E assim sendo, somos santuários e habitação de Deus.
Então, agora a gente já sabe que esse plano perfeito deixado por Deus, ele nos aproxima, ele nos faz ser frutos. Aqueles pedaços que foram quebrados agora são juntados na mão do Senhor novamente. Estamos juntos como um só povo, e esse povo Deus promete levar até o Monte Sião e assim encher toda a terra. Que Deus possa te abençoar. Iremos continuar esse assunto no próximo vídeo. Peço que você não perca, porque Deus tem muitas mais revelações. Esse assunto ele não está esgotado. Este é só mais um vídeo que nos aproxima de tudo que a gente falou com os outros profetas, e toda a palavra de Deus está rica nesse assunto ainda, e vai nos ajudar a interpretar as profecias deixadas em Daniel e no Apocalipse. Você vai ver isso nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.